Adorando ao Senhor. Graça e paz a todos, graça e paz a você que está na sua casa, que está cultuando ao Senhor conosco através, das plataformas. E eu creio, sei que o Senhor tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração e para nós nesta manhã. Deus tem falado no meu coração no texto que nós vamos estudar hoje. Não vou falar nem ler, mas nós vamos estudar. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no capítulo de número 7 do Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, conforme o segundo escreveu Lucas. Nós vamos trabalhar um pouco o capítulo de número 7, um capítulo maravilhoso das Escrituras, algo precioso para nós cristãos, para a nossa caminhada do dia a dia. E quando eu meditava neste capítulo, o Senhor vai falando algumas coisas conosco, conforme a gente vai lendo, vai meditando, vai procurando algumas fontes. Capítulo de número 7, deixe a sua Bíblia aberta, e eu vou pedir para você que está com seu celular, smartphone, e tem a possibilidade de ter nas mãos a versão King James Fiel, 1611, porque é essa que está aqui. Vai ter uma diferencinha, mas pode acompanhar na sua. O importante é você acompanhar. Deixe a sua Bíblia aberta que nós vamos trabalhar o capítulo de número 7. Diz assim o verso de número 1. Ora, quando ele acabou todos os seus discursos, aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, grave isto, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. Um centurião, ele era comandante de 100 homens do exército romano. E aparentemente esse centurião, ele era um homem bondoso, compassivo, preocupado, e isso mostra a sua preocupação com o seu servo. Acompanhe comigo na palavra, verso de número 4. Chegando eles junto de Jesus, suplicava-lhe com insistência, dizendo: ele é digno que lhe faças isto. Os sacerdotes, os anciões dos judeus, falando do centurião romano, verso 5, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Verso 6, então Jesus foi com eles. Aleluias. E quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem eu considerei-me digno de ir a ti, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim. E eu digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Quando eu comecei a ler o capítulo de número 7, comecei a meditar, o pano de fundo é o Sermão da Montanha, o pano de fundo imediato. Jesus vem chamando os seus discípulos, começa a pregar, ele começa a curar, começa a fazer, e ele chama o povo, e ali ele prega o Sermão da Montanha. E aqui o verso 1 ele fala, quando acabaram todos estes discursos, é o Sermão da Montanha, ele desce para Cafarnaum, e se depara com o centurião. E eu quero continuar um pouquinho do que o pastor Sandro falou na semana passada, que é encontro com Jesus.
E o capítulo de número 7, nós vamos falar de 4 encontros. Primeiro, do centurião, que não pessoalmente, mas que a sua fé encontrou a Jesus. E o mais bonito disso, irmãos, é que Jesus reconheceu a fé e elogiou aquele homem. E quando nós estudamos, versículo por versículo, a gente começa a pegar alguns ensinamentos para nós. Por exemplo, primeiro ensinamento que a palavra deixa para nós nessa manhã através da vida deste homem. A Bíblia fala que os judeus, o centurião era um servo romano, era um romano, mas que amava Israel. E aquele povo foi interceder por ele junto a Jesus. E isso traz para nós algumas reflexões. Como nós temos caminhado, vivido e testemunhado para outras pessoas. As pessoas também têm olhado para nós, como cristãos, como homens e mulheres que seguem a Jesus, e têm intercedido por nós, e isso acontece, irmãos, isso acontece. Quando nós temos uma vida na presença de Deus, quando nós buscamos o Deus Altíssimo, porque era um gentil buscando um Deus que não era seu, mas que foi honrado. E quando ele ouve falar de Jesus, e o mais interessante na vida deste homem, é que ele reconhece a autoridade que ele tinha, mas a autoridade que Jesus principalmente tinha. Eu não sei se você percebeu, mas este culto está sendo um culto totalmente direcionado para Jesus. Direcionado para aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o que eu vejo na vida desse centurião é isso. Como nós temos vivido, Jesus tem sido o centro, nós temos reconhecido a autoridade de Jesus na nossa vida. Nós temos reconhecido que nós precisamos, assim como este homem, demandar tempo, demandar os nossos recursos, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós estamos honrando ao Senhor. Mas fato é que quando ele ouve falar de Jesus e reconhece a sua necessidade, ele sabia que o seu socorro estava em Jesus. Eu não sei a forma que você entrou aqui nesta manhã. Eu sei que quando eu cheguei, já teve um irmão meu que nós oramos juntos, porque a vida é assim, irmãos. A vida é feita de altos e baixos, e quando nós caminhamos e estamos com Jesus, nós começamos a enxergar e saber que Ele continua conosco em todos os momentos, e que Ele está conosco, e Ele está aqui. Assim como Ele estava caminhando lá em Cafarnaum, Jesus continua fazendo, e fazendo, e fazendo. E quando eu olho para a irmã Fátima, aleluia, eu vejo um sorriso no rosto dela, por saber que a idade vai chegando, mas que Jesus não muda, que Jesus continua fazendo, continua operando, continua resgatando, continua libertando, continua transformando. É esse Jesus que nós viemos adorar aqui nesta manhã, é esse Jesus que quer fortalecer a sua vida, e é esse Jesus que quer responder a sua fé nesta manhã. Uma fé que o povo de Israel ainda não tinha conseguido reconhecer, mas Jesus reconhece a fé deste centurião. E quando ele fala assim, eu não sou digno. E qual de nós somos? Aleluias. Qual de nós somos? Eu não sou digno. E a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra de reflexão, de como está o nosso caminhar, de como está a nossa fé, de como nós estamos caminhando com o Senhor, porque nesta manhã aqui, irmãos, nós estamos sendo enchidos, preparados para amanhã estarmos lá no nosso trabalho, estar na faculdade, estar na escola, onde quer que Deus nos mandar, para nós anunciarmos a esse Jesus. Aleluias. E Paulo fala, a minha pregação é sobre Jesus, e esse Jesus crucificado, e Deus quer te enviar, Deus quer que você seja um mensageiro das boas novas, Deus quer que você seja aquele que resplandeça a luz de Cristo, e é esse Jesus que nós vamos falar aqui nesta manhã, irmão Fabiano, um Jesus que continua mudando histórias. Talvez você deixou na sua casa alguém doente, assim como esse centurião estava passando. Alguém que ele considerava, que ele amava.
alguém que ele cuidava. Um centurião tinha 100 soldados, mas ele se preocupa com um, assim como Jesus se preocupa com uma ovelha perdida, aquele que está lá, que você tem vivido e visto, e pensado, será que vai voltar, será que não vai, será que tem jeito, será que não tem jeito? Aqui é o exemplo de um homem que estava preocupado com um dos seus 100 servos, isso falando por baixo. Mas Jesus se preocupa com a ovelha perdida, meu irmão, minha irmã. Ele pode ir lá resgatar ainda nesta manhã, através do seu Espírito Santo. E assim como ele deu a palavra para esse centurião, aleluias, os amigos dele chegou até Jesus. Verso de número 9, acompanhe comigo. Quando Jesus ouviu essas coisas, que coisas? Tudo que o centurião falou, a expressão da fé dele, a confiança, o reconhecimento da autoridade espiritual de Jesus. Quando Jesus ouviu essas coisas, ele maravilhou-se. E voltando, ele direcionou a sua atenção. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas se você chegou com o coração aberto e cheio de fé, Jesus também te olha, e ele volta-se para você, e detalhe, ele tem todo o poder, e ele é poderoso para ir lá nos lugares onde você não pode chegar e tocar, aleluias. E disse à multidão que o seguia, digo-vos, verso ainda de número 9, eu nunca encontrei tão grande fé, não em Israel. Olha, irmãos, qual que foi o chamado de Israel? Deus chamou Israel para testemunhar às nações que existia um único Deus. E agora um gentil impressiona Jesus com a sua fé. Gentios que não são judeus, aleluias, mas que continuam impressionando ao nosso Deus maravilhoso, com fé salvadora nele, porque ele continua, aleluias, sendo quem é. Jesus não muda, irmão Fernando, Jesus não tem variação, ele continua caminhando. Esse problema que está lá na sua casa, essa dificuldade, hoje você está se encontrando com ele, ele está aqui para te encher, aleluias, para te fortalecer. Verso de número 10, e retornando para casa, os amigos, aqueles que o centurião enviou, porque ele não se via digno de estar na presença de Jesus pessoalmente, encontraram curado o servo que estiver enfermo. Jesus maravilhou-se do fato de a fé do centurião gentil ser maior do que a fé de todos que ele encontrara em Israel. Aleluias, glória a Deus, a sua fé. E hoje, continuando, o que o pastor Santo tem falado, e o nosso culto da manhã, qual que é o nosso culto da manhã, irmãos? Me ajude, como que chama esse culto da manhã? Quem pode falar? Encontro de fé. Aleluias, é a sua fé se encontrando com o autor dela, e detalhe, autor e consumador da fé. Oh, glória a Deus, por que autor? Porque ela nasceu, e está alicerçada nele, e consumador, porque quando você e eu fecharmos os olhos, seja pelo arrebatamento, pela segunda vinda de Cristo, ou seja, aqui nesta terra cumprindo a nossa missão, ele vai ser o consumador, ele vai olhar para mim e para você, e vai falar, vinde bendito do meu Pai, tomar por herança o lugar que é seu. O seu descanso não é aqui, aleluias, a sua fé se encontra com aquele que é todo poderoso, aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Tudo que você está passando, saiba que ele está contigo, que ele te vê, que ele encontra com a sua fé, que ele nota você e que ele se volta para você. Esse é o Jesus que nós servimos, ele não nos abandona, ele não te abandonou, ele não te deixou. E ele está olhando para os seus. Verso de número 11, aleluias, e olhando para o capítulo 7, eu comecei a tentar entrar dentro da história. Quantos aqui já leu um livro que parece que você está realmente dentro da história, que você começa a ver os personagens, pastora Lu, e aí tem alguma coisa engraçada, você até dá risada, lendo, as pessoas te olham e falam assim, não é muito normal não, né?
Mas a gente está tão dentro da história, tão dentro daquilo que nós estamos lendo. E quando eu estava lendo o capítulo de número 7, eu me imaginava andando com Jesus. E não é diferente dos nossos dias, irmão Manuel. De tantos anos de fé, não é diferente. A gente continua andando com Jesus dias após dias. E é novidade de vida todos os dias. Deus tem algo novo para você todos os dias, para mim. Porque andar com Ele é algo extraordinário. Andar com Jesus é maravilhoso. E agora pensando nesse cenário, Jesus prega um sermão que traz ali um ensinamento grande para o seu povo. Entra numa cidade, cura um servo sem ao menos ir na presença deste homem. E a multidão estava acompanhando os seus discípulos, o acompanhando. E agora a Bíblia fala que no dia seguinte, já pensou você e eu vivermos tudo isso? Nós vivemos tudo com Jesus num dia, mas no dia seguinte, aqui está falando, porque Jesus ele continua operando, e Jesus desce com uma grande multidão a uma cidade chamada Naim, verso de número 11, acompanhe. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com eles muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. Para nós nos situarmos, Naim ficava mais ou menos 10 quilômetros de Nazaré, e agora, Jesus está chegando numa cidade, está saindo uma comitiva fúnebre, uma comitiva triste, e Jesus está entrando, aleluia, verso de número 13, e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. De quem? Da viúva. Perdeu o seu filho homem, perdeu o seu sustento. A gente sabe que a viúva, ela tinha que ser amparada por aqueles que estavam na sinagoga, era um mandamento de Deus, mas a sua fonte de recurso eram os filhos, que ia sustentá-la no decorrer da sua vida, e agora ela perde o seu único filho, e perde o seu sustento. Mas Jesus, quando, verso 13 diz assim, e Jesus, vendo-a, se compadeceu dela, e disse, não chores. De novo, e Jesus, vendo-a, teve compaixão, e disse, não chores. Aleluias. E chegando, verso 14, tocou o esquife, não podia, porque se você tocasse no morto, você era considerado impuro. E os que levavam pararam. Mas que homem é esse? Que toca no morto? Ele não conhece a lei? Ele não conhece a palavra? Ele não conhece os profetas? Jesus quebra protocolos. Jesus quebra protocolos. Aleluias. Mas ele continua cumprindo a lei. E aqui eles pararam e Jesus disse, jovem, te digo, levanta-te. Verso 15, e o que estivera morto, sentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Aleluias. Irmãos, basta a gente ler com calma, basta a gente continuar lendo a palavra, que o Senhor vai falando ao nosso coração. Jesus é aquele que olha para as nossas dores. Oh, aleluias. Ele está olhando para a sua vida, Ele está olhando para o que você está passando. Pode ser que a desesperança, pode ser que você já não consiga enxergar a solução, porque era isso que essa mãe estava vivendo. Perder um filho já é difícil. A gente acompanhou, eu particularmente, 2 amigos que perderam filhos novos, um com 5 anos e outro com 18 anos. É difícil para o pai. Mas para a mãe, irmãos, parece que está arrancando uma parte, tirando de fato uma parte.
E talvez a dor que você está sentindo nesta manhã é como esse tipo de dor. Que eu olho para você e vejo você firme, de pé, vejo você caminhando com Jesus, mas eu não consigo enxergar a dor que você está sentindo. Mas eu quero te dar uma notícia: aquele que te conhece de dentro para fora, aquele que te chamou, que te escolheu, Ele conhece a sua dor, e Ele sabe, aleluias, e se compadece de você. E é Ele que olha para você nesta manhã e fala: não chores. Não chores, não chores. Porque hoje a morte se encontra com a vida. Em outras palavras, era isso que Jesus estava falando. Não é simplesmente um homem que os de Nazaré chamam de filho de José que toca nesse esquife, não. Agora quem toca nesse esquife é o dono da vida, o autor, aleluias, aquele que criou todas as coisas, a vida encarnada, é Ele que toca nesse esquife. E quando Ele toca, Ele fala para aquele jovem: levanta-te. E o jovem se sentou. Você consegue enxergar isso pela fé, irmão? Na sua família, na sua história, no seu trabalho, no seu coração, na sua mente. Os dias são difíceis, mas o Evangelho continua sendo boas novas para nós que estamos aqui, que já estamos com Cristo, mas que continuamos passando pelos altos e baixos da vida, pelas dificuldades. Jesus continua sendo o nosso norte, o nosso refrigério. Ele continua sendo aquele que te toma pelas mãos e te faz caminhar, porque Ele é vida e vida em abundância. Aqui a mulher não pede nada. Um pouquinho antes, no dia anterior, o centurião reconhece a autoridade de Jesus, porque ele ouvia falar que os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados, os enfermos eram curados. Mas aqui não. Aqui essa mãe vai pranteando o seu filho. Pranteando. Aleluias. Mas ela se encontrou com Jesus. Aleluias. E nesta manhã Ele está aqui, meu irmão, minha irmã. Ele está aqui. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Verso de número 16. E a todos sobreveio o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. 17. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a terra e região ao redor. Glórias ao nome de Jesus. Então, o primeiro encontro do capítulo 7. Aí eu não sei se é o encontro de Jesus com o centurião, ou se é do centurião com Jesus. Eu sei que aqui nos mostra um exemplo de homem e um exemplo de fé, que quando se encontra com Jesus, algo diferente acontece. O segundo encontro é daquela mãe que havia perdido tudo, mas que ao encontrar-se com Jesus, foi restaurado. Aleluias. Terceiro encontro. O contexto desse encontro que nós vamos falar neste momento é sobre os discípulos de João Batista. João Batista estava preso porque era um profeta, preso porque honrava a Deus, preso porque pregava uma palavra de arrependimento. E o verso 18 diz assim: e os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas. 19, e João, chamando a si 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: olha a pergunta de João. Esse João Batista é aquele que quando viu Jesus falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. E ele envia 2 discípulos perguntando assim: és tu, verso B do 19,
Lado B. És tu aquele que deveria de vir, ou devemos aguardar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos, dizendo: és tu aquele que deveria de vir, ou devemos aguardar por outro? João não tinha dúvida, mas ele estava confuso, porque o Messias prometido, ele vinha para restaurar a Israel, ele vinha para restaurar espiritual e também o reino de Israel. E quando Jesus vem, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, que ele é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, porque os judeus esperavam um rei que restaurasse o reino físico de Israel também, mas Jesus não vem com esse propósito. E João preso, agora ele fica confuso, mas o que eu acho mais interessante é a resposta de Jesus para os discípulos de João. Veja comigo, no verso de número 21, e na mesma hora, olha só a resposta de Jesus, e na mesma hora, ele curou a muitos de suas enfermidades, e males, e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos, ele deu visão. Então, Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado ou é pregado o Evangelho. Verso de número 23, e abençoado é aquele que não se ofender de mim. Jesus responde àqueles dois discípulos, fazendo referência a Isaías, capítulo de número 61, mas ele fala que bem-aventurado, ou abençoado, é aquele que não se escandalizar de mim, fazendo referência ao capítulo 6, verso de número 22, do seu sermão. E agora vamos continuar para a gente ver quem que era João Batista. E quando os mensageiros de João, verso 24, partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João, como se Jesus estivesse dando uma satisfação, ou como se aquela multidão perguntasse o porquê que João Batista estava perguntando aquilo dele, e ele começa a explicar. E quando os mensageiros partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João: o que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas delicadas? Eis que aqueles que vestem roupas esplêndidas e vivem em delícias, estão nos tribunais reais. Mas o que fostes ver? Isso é Jesus questionando um profeta. Verso 26, e Jesus mesmo responde: sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho. Verso 28, e eu vos digo, que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João, mas aquele que é menor no reino de Deus, é maior do que ele. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. É como se Jesus estivesse dando uma satisfação para aquela multidão de quem era João Batista. Gravem isso: alcançar testemunho das pessoas, os religiosos alcançam, mas alcançar testemunho de Jesus, somente verdadeiros adoradores. Somente verdadeiros adoradores, que é o que aconteceu com o centurião. O centurião, ele adora Jesus em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque ele demonstra a sua fé, entrega a sua fé, e em verdade, porque ele reconhece a autoridade de Jesus. A sua fé, ela é espiritual e ela é racional. Ele adora em espírito e em verdade, e alcança o testemunho de Jesus um pouquinho antes, no capítulo 7, e agora Jesus testemunha de João. Então, alcançar testemunho dos homens, os religiosos alcançam,
mas alcançar testemunho de Jesus, somente verdadeiros adoradores. Que o Senhor nos continue fortalecendo a cada dia. Aleluias. Que nós possamos nos apresentar diante dEle, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, para que nós possamos alcançar testemunho daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Vamos prosseguir? Aleluias, verso de número 29. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados, ainda ele vai falando de João, pelo batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por eles. Verso 31, e disse-lhe o Senhor: a quem, pois, eu compararei os homens desta geração? A quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes às crianças que, assentadas às praças, chamam umas às outras, e dizem: tocamos-vos flauta, e não dançaste, cantamos-vos murmurações, e não lamentastes. Porque veio João o Batista, que não comia nem bebia vinho, e dizeis: ele tem demônio. E veio o Filho do homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e beberrão de vinho, amigos de publicanos e pecadores. O capítulo de número 7, ele é realmente uma joia para nós, porque ele trata de alguns assuntos muito importantes, e um deles é este, é a questão da religiosidade. Religiosidade é eu colocar, como eu falei, protocolos, como uma forma de me justificar. Trocando em miúdos de uma forma simples, é eu fazer algo pensando que eu recebo o favor de Deus através disso que eu fiz. Romanos capítulo de número 3, diz que a salvação veio por Jesus e todos pecaram, mas Ele nos deu a salvação. E o verso fala assim: onde está logo a vossa jactância? Onde está o seu orgulho? Nós não temos mérito nenhum. Nós não temos mérito. E a religiosidade tenta colocar, ou tenta embutir na nossa cabeça que nós temos algum mérito, mas nós não temos. O mérito é dele, porque foi ele que morreu na cruz por nós, foi ele que pagou o preço, foi ele que se entregou por cada um de nós. Não há mérito, a não ser de que nós nos apresentemos a ele com fé, e seguimos ele, aleluias, com compromisso, com seriedade, com devoção, com entrega, com adoração. Este é o caminho, irmãos. Este é o caminho de se fortalecer em Cristo. E a gente está encaminhando para a conclusão, e a gente vai falar do quarto encontro, que é nesse cenário, onde os fariseus acompanhavam Jesus, simplesmente para tentar alguns, porque alguns se converteram, como o pastor Sandro falou do encontro de Nicodemos com Jesus na semana passada, mas alguns se encontravam, ter com Jesus, ou seguiam Jesus, simplesmente para ver se ele estava cometendo algum erro, alguma falha, mas o seu Deus não erra, irmãos, o seu Deus não falha, o seu Deus é soberano, aleluias, e por mais que eles tentassem, Jesus continuava firme na sua missão, e é isso que Ele tem para mim e para você. Ele quer que você continue firme na sua caminhada, continue firme no seu propósito de adoração, no seu culto, aleluias, e não é aqui dentro, irmãos, aleluias, não é aqui, aqui nós só nos reunimos para adorar aquele que nos chamou, irmão Luiz, aquele que nos resgatou. Aqui nós só nos reunimos para receber dele força para a caminhada, mas o que Ele quer de você está lá fora, irmão, está lá fora, irmã. O que Ele quer de você está no campo, na seara, e para isso Ele nos chama nesta manhã, e nos dá esse conselho: cuidado com a religiosidade,
Cuidado para não estar simplesmente para cumprir um protocolo, porque Jesus quebrava todos os protocolos. Ele cumpria a lei, mas Jesus não se importava muito com protocolos. Não pode tocar no esquife. Eu sou a vida e eu toco, e aqui onde há morte vai ter vida. Esse é o nosso Jesus, e é para isso que Ele te chama. É lá fora, a resplandecer a luz dEle. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. E o último encontro do capítulo de número 7, é o encontro de Jesus, que Ele tem com uma pecadora. Um fariseu convida ele, verso de número 36. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e ficando atrás dos pés de Jesus, e ela chorava, e começou a derramar as lágrimas sobre os pés de Jesus, e mais do que isso, ela começou a enxugar-lhes os pés com seus próprios cabelos, e beijava os pés, e ungia-o com unguento. Verso 39, a religiosidade. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo mesmo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. Oh, Pai. Verso 40, e respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. Jesus diz assim: havia um certo credor, que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E, não tendo nenhum deles como pagar, perdoou ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou, e que lhe disse: tu julgaste corretamente. Aqui há algo precioso para nós, para a conclusão do capítulo de número 7. Jesus entra na casa de um fariseu, e seguindo o texto, Jesus faz um comparativo do fariseu com esta mulher. Mas o que me chamou a atenção, não é nem o fato de Jesus fazer esse comparativo, quando ele fala: eu entrei e você não me deu água para eu lavar os meus pés, você não ungiu minha cabeça, você não me beijou, que eram coisas ali da liturgia, do costume do povo judeu. Não, o que me chama a atenção, é uma mulher, que começa a banhar os pés de Jesus, com as suas lágrimas, que começa a enxugar os seus pés, com os seus cabelos, que começa a derramar um perfume com unguento, que é algo para curar as feridas, é algo medicinal, para curar, para ali, tratar os pés de Jesus, por entender quem é Jesus. Isso é uma coisa, irmãos, que muitas das vezes foge da nossa, falando por mim, quando eu estou muito religioso, eu começo a esquecer quem eu sou. Quando eu estou muito envolvido nos trabalhos, nas coisas, sabe, em tudo o que me cerca do dia a dia, eu começo a esquecer quem eu sou. Mas enquanto eu estava lendo isso aqui, essa mulher, aleluias, me fez eu refletir e lembrar de quem eu sou. E eu sou alguém
que carece da graça e da misericórdia de Jesus, e eu falo isso com toda a segurança, não importa se você tem a idade de criança, mas que já entende o bem e o mal, que é a idade da racionalidade, ou se você já tem a sua idade avançada e faz parte dos diamantes, você precisa e carece da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e precisa reconhecer todos os dias que é pecador, e que se não fosse Ele, você e eu, nós nem estaríamos aqui. Aleluias. Essa mulher, ela se prostra, ela reconhece a sua pequenez, ela reconhece quem ela era de fato, e agora ela começa a se derramar. Eu não sei você, mas eu já passei por experiência de chorar copiosamente, que você quer parar e você não consegue, pastor Lucivan, sabe aquela coisa que e você chora, e eu acho que é isso que estava acontecendo, porque ao mesmo tempo que ela sabia que ela estava na presença do próprio Deus, daquele que poderia mudar a sua história, aleluias, ela sabia a condição dela, e Jesus conta essa parábola, conta essa história para o fariseu, para confrontar a ele os pensamentos que ele estava tendo. Jesus começa a confrontar e fala assim: se você deve muito e deve pouco, ambos foi perdoado. Quem perdoou? Quem foi mais perdoado? Aquele que tinha maior dívida. Mas esse também é o que mais ama, irmãos. E nós tínhamos uma dívida impagável. Você que entrou aqui nesta manhã, pode ser que você não teve um contato assim com o Evangelho, mas a sua dívida era impagável. Ninguém podia pagar a sua dívida. Alguns pregadores tentam ilustrar isso com uma história que Jesus olha no céu e tenta ver nos anjos alguém que poderia pagar ou não, mas fato é, irmãos, que só Jesus poderia pagar. Se eu não me engano, o verso de número 25 de Provérbios 17, lá fala um mistério da salvação, que você não pode condenar uma pessoa justa, aleluias, mas ali é o próprio Deus se entregando por você e por mim, se entregando pela minha vida e pela sua vida, e essa mulher, ela reconhece isso, essa mulher, ela consegue enxergar no Jesus, oh aleluias, fonte de vida, fonte de restauração, fonte de transformação, glórias ao nome do Senhor. Verso de número 44, aleluias, glórias ao teu nome, Pai, tu és maravilhoso, tu és bendito. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela derramou lágrimas sobre os meus pés e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, e esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, e esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, detalhe, que são muitos, todos, não é um ou outro, todos, aleluias, lhes são perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Verso 48, para finalizarmos, e disse-lhe Jesus: os teus pecados são perdoados, os teus pecados são perdoados. Talvez você entrou aqui nesta manhã com seu coração apertado, por não estar vivendo o propósito de santidade de Deus na sua vida, mas você se encontra com a vida novamente, você se encontra com o próprio Jesus. Se coloque de pé nesta manhã, aleluias, você se encontra
com o nosso Jesus, aquele que não mediu esforços, e Ele diz: os teus pecados são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? Aleluia, porque a palavra e os profetas falam que só Deus poderia perdoar pecados. Mas hoje nós temos a revelação, porque a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Ele veio, e o seu ministério, meu amigo, era libertar os cativos, aleluias, das amarras do pecado. Por mais que a gente, e é importante ensinar diversos assuntos contidos na palavra de Deus, o problema é sempre o pecado, irmãos. Esse foi e continua sendo o problema dessa geração, da geração passada, da geração que vai vir. Mas esse problema, ele foi resolvido no madeiro, na cruz do Calvário. E é essa mensagem, aleluia, que o Senhor quer que nós levamos lá fora. Uma mensagem simples, porque tem pessoas que continuam sofrendo, continuam morrendo, continuam estando aprisionadas pelo pecado, sendo jogadas de lá e para cá. Porque quando nós falamos, ou quando a Bíblia fala e nós reproduzimos, que nós temos liberdade em Cristo, de forma simples, é porque hoje nós temos a opção de pecar ou não pecar, porque já não vivemos no pecado. Mas aqueles que estão lá fora ainda continuam vivendo nas amarras do pecado, continuam sofrendo pela escravidão do pecado, porque eles não conseguem, eles são jogados de lá e para cá. E é esse sentimento que o Senhor tem colocado no meu coração, de entender e saber que ainda há pessoas para nós alcançarmos, e essas pessoas estão do nosso lado, estão do seu lado, estão do meu lado. Pessoas aflitas, pessoas com a sua vida destruída, pessoas que estão sendo amassadas pelo pecado. E como o pastor Júnior falou aqui, devemos sim tirar todo o fardo e nos focarmos na autoridade que Jesus nos capacita para falarmos, para anunciarmos, para, aleluias, para pregarmos as boas novas. Enquanto os nossos cultos continuarem, aleluias, sendo cultos cristocêntricos, onde Cristo continua sendo o centro, eu tenho certeza, irmãos, que essa igreja vai continuar crescendo, que a nossa família vai continuar aumentando, que os nossos irmãos vão continuar se achegando a nós, que pessoas vão continuar vindo para esta casa cumprindo, aleluias, a palavra que era lá em Atos. Mas eu também creio nisso, que o Senhor acrescenta a todos aqueles que hão de se salvar, e hão de se salvar nesta casa. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. Talvez você entrou aqui, aleluias, com a fé do centurião, e você se depara com ele nesta manhã. Talvez você entrou aqui com algo na sua vida que você já estava desesperançoso, que você já não via mais solução, mas você chegou, e detalhe, Ele também veio e te encontrou nesta manhã. Talvez você entrou aqui confuso de quem é Jesus, mas Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Ele continua sendo o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos chamou no momento em que nós levantamos a nossa mão e entregamos a nossa vida para Ele, e aquele que tem estado contigo, independente de 1, 2, 3, 20, 30 anos, na caminhada com Ele, Ele continua caminhando com você. Aleluia. E o quarto encontro foi de um pecador, com a graça maravilhosa. E na minha cabeça vem tantos hinos, pastor Silvano, da harpa cristã, quando a gente fala isso. Mas um deles, aleluias, é o hino de número 311 da harpa, que diz assim, se você puder fechar os seus olhos.
E esse louvor diz assim: Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tua mão, e ao findar a carreira, receberei galardão. Oh, aleluias, aleluias. O louvor vai fazendo um fundo como eles estavam fazendo, e eu gostaria de convidar a você que ouviu esta exposição do capítulo 7, irmãos, nós lemos todo o capítulo 7, isso é uma fração, um refrigério para a nossa alma. Mas se você, nesta manhã, se identificou com algum desses 4 encontros, e deseja receber uma oração, venha até o altar, neste momento, deixe todas as amarras para trás, e venha até o altar. Aleluias, você está na presença de Jesus, na presença do Pai. Se você ouviu essa palavra, aleluias, entende que Deus falou contigo, vem até aqui, se prostre diante dele. Oh, aleluias, quanto louvor vai adorar, aleluias, não deixe, é igual salvação, não deixe para amanhã o que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Aleluia. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença estamos, Senhor, nesta manhã, ó Deus, gratos pela oportunidade de podermos reunidos e unidos adorar a Ti, Senhor, neste culto de adoração ao Teu nome. Pai, a Tua palavra, Senhor, mais uma vez foi pregada, ó Deus. Ó Deus, e o Senhor Jesus continua sendo o tema, Senhor, desta igreja, da 8ª Igreja do Nazareno, em todos os cultos. E hoje, mais uma vez, o Senhor foi anunciado. E eu entendo, ó Pai, que o Senhor continua sendo a solução, ó Pai, para todos os problemas na vida do homem, ó Deus. O Senhor continua sendo o centro, o Senhor continua sendo o único, ó Pai. E aqui estão os Teus filhos, Pai, que ouvindo esta palavra entenderam, aleluia, e se colocam diante, Senhor, do Teu altar, ó Pai, para, Senhor, depositar, anunciar e demonstrar a fé que há no nome
Pai. Então eu peço que o Senhor venha de encontro à vida de cada uma das tuas filhas que está aqui, a vida do teu filho que está aqui, trazendo liberdade em ti, libertação, trazendo, Senhor, ó Deus querido, uma nova história em ti, ó Pai, porque quando encontramos com o Senhor, a nossa vida muda, Pai, a nossa vida muda, Senhor, ó Deus querido, na sua totalidade. Então toma em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos, dê nova história, novos sonhos, Pai, que eles tenham uma caminhada de fortaleza na tua presença, reconhecendo e sabendo que Jesus, aleluias, continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Ainda te dá a oportunidade de você chegar ao altar. Ainda há tempo, porque Jesus Cristo está aqui. Talvez você não tenha entendido os convites que foram feitos, mas há convites que foram feitos aqui nessa manhã. Talvez você chegou aqui movido por uma fé como a do centurião, cheio de fé. Você acredita que Deus pode fazer um milagre e Ele nem precisa chegar lá na sua casa. Esse convite é para você chegar ao altar. Talvez você seja um centurião que está aqui nessa manhã. Talvez você seja aquela viúva, aquela mulher desesperançada que vê o seu filho indo em direção ao cemitério. Talvez você está olhando para a sua vida, para a vida do seu ente querido, e você está dizendo nessa manhã: não tem mais esperança, não há mais o que fazer, acabou, não há nada que possa ser feito. É tempo de você chegar ao altar, porque Jesus Cristo está aqui e Ele está dizendo: eu sou o milagre que você precisa. Amém. Eu sou tudo que você precisa. Essa mensagem falou disso nessa manhã. Aleluia. Talvez você esteja enfermo e o Senhor está dizendo para você: ei, eu estou aqui para te curar, como eu fiz com aquele jovem que estava no caixão. Era fim, segundo os homens, estava acabado, era finito, era um ponto final. Mas com Jesus não há ponto final, queridos, porque Jesus é o Deus de eternidade. O altar é para você nessa manhã. Talvez você entrou aqui um religioso, alguém que está preocupado se nós cantamos ou não cantamos, se nós ajoelhamos para orar ou não ajoelhamos, se os pés foram lavados, se não foram lavados. Essa manhã o altar é para você, porque o Senhor Jesus chegou aqui nessa manhã nos dizendo: é tempo de quebrar toda a religiosidade. Você só precisa de mim, busque a mim. Não importa se de joelho, se de pé, se deitado, não importa, mas me busque. O altar é para você nessa manhã, porque o Senhor está quebrando todas essas coisas. Talvez você já é um cristão há tanto tempo, caminha com Jesus, mas às vezes as dúvidas chegam no seu coração ao ponto de você perguntar: peraí, será que o caminho, a verdade e a vida é Jesus mesmo? Será que é esse o caminho? João Batista na prisão, ele pede os seus seguidores para perguntar: ei, é esse mesmo Messias, aquele que iria vir para fazer diferença no mundo? Talvez você chegou aqui essa manhã com dúvidas no seu coração, de se perguntar: ei, Senhor, o Senhor está olhando para mim? O Senhor está me vendo? O Senhor está ouvindo a minha oração? O altar é para você nessa manhã. Há um altar aberto, porque altar é lugar de conquista, porque altar é lugar de vitória, porque altar não é lugar de covarde, altar é lugar de corajosos.
E é por isso que o altar ainda está aberto nessa manhã, porque Jesus está passando aqui. E quando Ele passa, tudo se transforma, tudo muda. Talvez você chegou nessa manhã cheio de culpa, se sentindo culpado porque não fez algo que você gostaria de ter feito. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo: eu estou aqui para perdoar os pecados, para te liberar, para te libertar de toda culpa. Você não precisa carregar culpa sobre você, porque Jesus Cristo já pagou o preço. E não há dor, não há nada, absolutamente nada que possa ser maior que Jesus Cristo na sua vida. Essa mensagem de hoje está dizendo para nós, como igreja do Senhor, Jesus Cristo é o mesmo que curou, Ele cura hoje. O mesmo que salvou, Ele salva hoje. O mesmo que libertou, Ele liberta hoje. E Ele está aqui nessa manhã. E nessa manhã, você ainda pode chegar para receber uma oração sobre a sua vida, para ser encorajado e para ser empoderado, para viver o extraordinário do Senhor na sua vida ao longo da semana. Há um novo do Senhor para a sua vida. Há um novo do Senhor para a sua casa. Há um novo do Senhor para a sua família. Creia, pratique essa palavra que você recebeu nessa manhã. Que ela continue fervendo no seu coração e no seu espírito. Como igreja, nós continuamos orando. Nós continuamos buscando, porque tem gente que ainda está sendo tocada. Tem gente que está sendo curada nessa manhã. Tem gente que está sendo libertada nessa manhã. Porque Jesus Cristo está aqui nessa manhã. E a palavra do Senhor, ela foi liberada. E ela fluiu. E onde ela flui, ela age, ela faz milagres, ela cura, ela liberta. Ele é o mesmo. Ele é o Senhor. Aleluia! Te exaltamos, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Senhor, obrigado, porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra continua cumprindo o propósito para o qual ela existe. Aleluia! Celebramos a Ti nessa manhã. Rendemos graças ao Senhor nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por falar conosco. Obrigado, Senhor, pelo mover do Teu Espírito Santo em nós nessa manhã. Nós celebramos a Ti. Nós louvamos o Seu nome. Nós Te exaltamos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tu és digno de honra, de glória e de louvor para sempre. Obrigado, ministro Jackson, pela palavra vinda do trono dos céus para o coração da igreja do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não entende. Como é que você, vivendo o que você está vivendo, você consegue se alegrar, você consegue ter paz? É essa paz, a paz do Senhor, que ela guarde o seu corpo, que ela guarde a tua alma, que a presença do Espírito Santo seja uma constante na sua vida, no seu caminhar. Que você, nessa manhã, saia daqui como um extraordinário discípulo de Jesus Cristo. Que a sua fé te encoraje, que a sua fé te empodere para você vencer cada
cada desafio que vier sobre a sua vida nessa semana. Que Deus esteja contigo. Não permita que nada, nem ninguém te roube a alegria, te roube a paz, te roube a presença do Senhor. Mantenha-se focado, olhando para o autor e o consumador da sua fé. O Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus abençoe você, um bom almoço, dê a paz e receba a paz nessa manhã.